Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, eu sou o professor Gerson Willi e hoje, infelizmente, com atraso, nós estamos gravando a primeira lição, primeira aula desse segundo trimestre de 2020. Quero desde já pedir desculpa aos irmãos, tivemos alguns intempéries e quase que nós não começamos a gravar nesse segundo trimestre de 2021, de 2020, não foi? Mas é de 2021. Mas graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui e hoje nós iremos entrar no tema geral desta lição que vamos tratar uma vez mais dos dons espirituais. Na lição passada nós falamos em relação à nossa fé, a questão do pentecostalismo, tinha algumas coisas relacionadas aos dons espirituais. Mas nessa lição nós iremos falar dos dons ministeriais, dos dons espirituais, um pouco mais aprofundado. Então, hoje a lição de número 1, e deu dons aos homens, o texto áureo diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática diz que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 3 ao 8, e depois nós iremos também olhar a outra referência que é em 1 Coríntios, capítulo 12, 4 e 7, são duas listagens dos dons que o apóstolo deixa para nós. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, faça com alegria. 1 Coríntios 12, 4 ao 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Já que na nossa leitura bíblica observamos que toda a Trindade está participante, em relação aos dons que são distribuídos à igreja. Observamos aqui, quando ele fala, o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo, e o Deus, está falando a respeito do Deus Pai, é o mesmo. Eles quem fazem essa distribuição, e o apóstolo já deixa isso bem claro aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, prosseguimos com 3 objetivos hoje. O primeiro deles é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Depois iremos analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E logo, por fim, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então, nossa introdução hoje. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que opera através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com a graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Ou seja, os dons tanto servem para a edificação da igreja, como para que a igreja também seja revestida, tenha estratégias para a evangelização. Eles são dons que operam internamente e também vocacionam homens como missionários, os enviados de Deus para pregarem a palavra de Deus, o Evangelho Santo. Então, no nosso primeiro ponto aqui, lembrando, queridos, essa revista, hoje, essa lição, ela vem bem
com algumas questões da revista propriamente dita, tá? Então, alguns escritos aqui são da própria revista. Eu costumo colocar aqui embaixo, mas eu já estou avisando aqui a vocês. Então, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica natham, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da Antiga Aliança, como observamos no regime da Nova Aliança. Então, na Antiga Aliança, Deus dotava alguém assim individualmente, né? Não era um grupo total de pessoas, todo o povo de Israel que profetizava, né? Inclusive alguém, há uma passagem que eu não me engano, não me lembro agora o personagem, aonde alguém foi reclamar porque tinha algumas pessoas profetizando e o outro profeta disse: quem dera que todos profetizassem, né? E agora nós observamos que na Nova Aliança, quando a igreja de Deus vem até a presença, né, é transformado o pecador em igreja, ele recebe a oportunidade de ter os dons espirituais pela busca, né, dos melhores dons segundo a oração e também esperando à medida que o Espírito Santo lhe retribua assim como lhe apraz, segundo a necessidade da igreja. Então, no Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus, para que a igreja em nome de Jesus promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. E também o apóstolo usa muito a palavra carisma, né? Que são os dons de Deus, a graça de Deus. Carisma de graça é particularmente em relação à questão da dádiva de Deus de entregar dons aos seres humanos, à igreja dele, né? Então, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, nós vamos dividir esse assunto em 3 categorias principais. O primeiro deles, dons ministeriais, depois dons de serviço e logo após os dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos e também 1 Coríntios e em Efésios, respectivamente. O apóstolo Paulo tem pelo menos 4 listas de dons distribuídos nas suas cartas, né? Nós vamos observar alguma dessas listas aqui. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos e aos irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Ou seja, o apóstolo não limita esses dons. Alguns por aí antigamente acreditavam que só existe uma lista de dons, né? Só existem 9 dons e não passa disso. Não é assim. O apóstolo parece que ele fala dos dons, a gente vai ver na frente, em relação à necessidade da igreja. Então observamos essas 3 listas de dons. Eu vou repetir aquela mesma frase ali, eu deixei nos slides para que os irmãos não esqueçam. Temos aqui essas 3 listas principais, eu não coloquei a de Efésios, certo? Então, 1 Coríntios 12, 8 e 10, temos aqui os dons: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Em 1 Coríntios 12, 28 e 30, apóstolos, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos e variedades de línguas. Em Romanos capítulo 12, do 6 ao 8, a gente vai encontrar profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer misericórdia. Eu coloquei mais uma vez aqui essa observação. Junto com essas listas, nós colocamos essa observação mais uma vez, certo? Então, chegamos aqui, os dons de serviço espirituais e ministeriais, dons relacionados ao serviço cristão.
Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, relembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Ele não é autossuficiente, ele não pode se autoexercer. É Deus quem o usa. Assim como o membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da vida espiritual e comunhão em Cristo. Então observe os dons de serviços listados por Paulo em Romanos. Primeiro, o ministério, que é o ofício diaconal. Depois, exortação, que é o encorajamento. Essa palavra aqui, exortar, queridos, é no sentido de encorajar os irmãos, aquele que tem a vocação de chegar lá para aquela pessoa que está fraca, trazer uma palavra poderosa, fazendo essa pessoa se levantar, como diz lá em Hebreus, levantar, acertar os joelhos cansados e as mãos trementes, para que o que esteja se desviando não se perca totalmente. Então tem pessoas que têm esse dom de exortar, mas fazendo isso sempre com amor. Algumas pessoas confundem essa palavra exortação com alguém carrancudo, que aponta o dedo na cara do outro e quer acusar de pecado. Não é isso. Deus às vezes, e por muitas vezes, expõe pecados, precisamos pregar contra o pecado. Mas a exortação aqui vem de encorajar os irmãos, vem desse dom de trazer uma palavra para a igreja no encorajamento dos santos e da grande comissão. E aí temos os dons de repartir, mas todo cristão não tem que repartir? Sim, mas aquele que tem o dom, ele consegue fazer isso com liberalidade, sem desprendimento, sem prendimento algum. Ele faz isso desprendido. E aí temos também o dom de presidir, aquele que dirige, aquele que trabalha na direção, que é presidente, digamos assim, que preside uma certa convenção, um certo trabalho. E aí tem o dom de pessoas que têm essa habilidade de administração, de colocar, de usar as ferramentas corretas, como é que eu posso falar? De usar as pessoas que manifestam com clareza ou não. Para alguns não tem tanta clareza, mas o irmão que tem esse dom de presidir, ele entende, aquele irmão ali foi chamado para evangelização, ele entende muito dessa área de evangelização, já aquele outro gosta dessa área de apologética. E aquele que preside também organiza essas questões e até estimula outras pessoas. E aí o próximo, meus queridos, é o de exercer misericórdia. Todos os irmãos, nós temos que exercer misericórdia, mas aquele que tem o dom sobrepassa, Ele faz isso muito mais do que as outras pessoas, consegue ter um amor muito maior, ele transborda, digamos assim, em amor e em misericórdia, em socorro de aquelas pessoas que estão necessitadas. Então note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Veja que esses dons são para servir a outra pessoa. Não é um dom que você recebe e pronto, estou aqui, é meu e acabou. Não, é um dom que você recebe de Deus para você servir os irmãos. Quem tem dons espirituais, quem tem os dons ministeriais, porque todos vêm a partir do Espírito Santo, devemos entender que somos como garçons que estão servindo a igreja, servindo uns aos outros. Então, portanto, se você tem um dom, aliás, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra. Para que um dom? Não, eu tenho um dom para dizer ao pessoal em vídeos que eu oro, que eu sou homem de Deus e você não é. Não é para isso, irmãos, que os dons foram distribuídos. É para você servir ao seu irmão e isso com alegria. Então, no nosso subtópico 2 diz o seguinte, conhecendo os dons espirituais. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, 1, assim, acerca dos dons espirituais, pneumáticos, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. E em 1 Coríntios 12, 4 diz, ora, há diversidade de dons, que é carisma ou charisma, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo distribui, como se dissesse na questão da economia da Trindade, é o responsável pela distribuição da diversidade desses dons. A multiplicidade de dons do Espírito Santo está relacionado diretamente com isso, Então nós temos os dons de revelação, palavra, sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos. Nós temos os dons de inspiração, profecia, variedades de línguas, interpretações de línguas. E também temos os dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. Estamos aqui com essas listas, colocadas assim, mas os irmãos sabem que isso aqui é para uma forma didática da gente estudar
mais, porque a gente sabe que o ser humano ele funciona melhor, né, quando ele concatena as coisas, quando ele distribui as coisas em tópicos. Então, os dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses irmãos aqui, né, eles vão ministrar a igreja, eles vão presidir a igreja, eles vão cuidar da igreja, vão ensinar, vão pregar o evangelho. Tanto os dons ministeriais servem para a manutenção da igreja, quanto para a proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Então, os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, é o seguinte: capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, ou seja, nós podemos entender assim como a igreja, como um assentamento, né, um acampamento de soldados onde eles são preparados para pregar e fazer o serviço cristão. Promover o crescimento da igreja local, isso na manutenção interna, cuidando dos recém-chegados e também buscando as pessoas que estão longe. E desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, que é a questão do discipulado e o cuidado que nós tratamos agora na lição de número 11 desse primeiro trimestre de 2021. Então vamos lá, queridos irmãos, deixando bem claro aqui os dons ministeriais, partimos para o nosso último tópico. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espiritual. Meus irmãos, os dons espirituais na igreja de Corinto era uma ênfase, né? Existia, sim, era uma verdade, mas infelizmente a igreja de Corinto não sabia lidar com isso. Os irmãos ficavam ensoberbecidos, porque naquela época, naquela cidade de Corinto, as pessoas eram muito levadas a serem egoístas em relação ao que sabiam, o que tinham. Já era uma cultura greco-romana em se achar, em se gabar para os outros dos conhecimentos. Então, se convertendo as pessoas e não aparando talvez essas arestas, o apóstolo Paulo teve que corrigir os irmãos. Vocês têm os dons, mas vocês precisam corrigir a conduta pessoal de vocês. Então vamos lá. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. E isso é um problema, irmãos. Algumas pessoas, porque têm dom, eles querem se achar melhor do que uma denominação, né? Talvez uma denominação bíblica, histórica, né? Que prega a palavra de Deus. Isso não significa dizer que nós somos melhores, maiores. Graças a Deus, nós acreditamos nos dons espirituais, vivemos isso. E isso é maravilhoso para as nossas vidas. Mas isso não nos dá o direito de desclassificar a outros irmãos, outras igrejas que infelizmente, irmãos, não acreditam que na atualidade dos dons espirituais. Do contrário aos cessacionistas, nós somos continuistas e cremos que os dons espirituais continuarão até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, completando aquilo que foi falado primeiramente, lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo e não para um mero exibicionismo. Eu vou repetir, dons de Deus não é para ser colocado como exibicionismo. Um perigo muito grande, né? Quando a gente vê pessoas que se arrogam dizendo que são pessoas dotadas de dons espirituais e a gente acaba vendo ela totalmente exibicionista. Um problema muito grande é que muitos querem procurar os dons e estão desprezando os frutos do Espírito, né? Então, o fruto do Espírito. Então, diversidade de dons é o nosso subtópico 2. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto remota à unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Ou seja, são vários dons, mas a igreja é uma só e essa igreja, eu vou dizer assim, o Espírito dá uma caixa de ferramentas para que a igreja consiga trabalhar e viver conforme o Espírito de Deus, conforme o Evangelho.
Então, no apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, a gente já viu isso, mas eu coloquei novamente aqui os dons, né? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecias, discernimento do Espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Isso não significa que só tem apenas 9 dons. Não é, só tem 9 dons. Não, é a variedade desses dons. Meus irmãos, graças a Deus, como Deus é maravilhoso, muniu a sua igreja de dons para que o seu trabalho fosse continuado e fosse vencedor, né? Continuamos porque os dons espirituais são distribuídos e nós somos trabalhados, servindo uns aos outros através dos dons que o Senhor tem dado à sua igreja. Então, talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que via em Corinto, pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Você vai ver até dons diferentes em cada uma dessas listas que o apóstolo Paulo coloca, né? Então, mais ou menos isso. O apóstolo mostra segundo a necessidade da igreja. O Espírito dá conforme a necessidade que ele esteja vendo que a igreja está precisando. Então, chegamos aqui no nosso último ponto, autossuficiência e humildade. Então, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus, carisma, né? E não por intermédio, não por mérito de pessoas. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a sua igreja. Pecado seríssimo e que tem que ser chamado a atenção. Então aqui, use-o com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, né, que fala sobre o amor de 1 Coríntios, foi colocado entre os dons, e o 14, né, línguas e profecias. Meus irmãos, a gente quando vai ler essa passagem de 1 Coríntios 12, 13, 14, é interessante que você esqueça dos capítulos, né, das pontuações de capítulos e leia corrido. Você vai ver o apóstolo dizendo, tem dom disso, tem dom daquilo, tem dom de tal performance. Mas eu quero dizer que eu vou mostrar um caminho mais excelente do que esses dons. Procure os melhores dons, mas eu lhe mostraria ainda um caminho mais excelente do que a busca desses melhores dons. Ainda que eu não tivesse, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Enfim, sem o amor, sem estar com o coração em amor diante de Deus, para nada servirá os dons espirituais, para nada servirá você ter esses dons. Aliás, né? Não podemos dizer que alguém que é arrogante, que usa de algum dom, não serve para a igreja, porque Deus tem misericórdia da igreja e às vezes ele usa, né, para pessoas improváveis. Mas é necessário que a pessoa que tem esse dom, ele se revista do amor de Jesus, fazendo isso com humildade, mansidão e entendendo que ele não é autossuficiente. Queridos, chegamos ao final da nossa lição hoje. Queremos agradecer a Deus por tudo. Se Deus quiser, pedindo a graça de Deus para que nós possamos conseguir gravar essa lição em tempo um pouco mais oportuno para vocês estar nos acompanhando. Baixe aí os slides na nossa descrição. Se você está até aqui, não se esqueça de inscrever no nosso canal e também clicar no gostei para que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.